Então vamos lá, segunda série, capítulo 5, orações subordinadas substantivas. Vamos entender um pouco mais sobre as orações. Olha só, o primeiro tópico que eu coloquei, relação de dependência sintática em relação à matriz. Vocês devem estar se perguntando aí, professora, qual é a oração matriz? A oração matriz, ela também é chamada de oração principal. Os gramáticos mais tradicionais, eles consideram como oração principal. Já as gramáticas mais recentes, elas abordam a oração como oração matriz, certo? Então, a sustentação vem através da oração matriz no período composto por subordinação. Atuam como substantivos. Bom, justifica o nome da oração subordinada. Se ela se chama subordinada substantiva, significa que ela vai atuar como um substantivo. Ou seja, os substantivos, eles mostram para nós algumas funções, certo? Quais são essas funções? De sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, agente da passiva. Então, eu preciso saber qual a função aqui de cada um para depois transformar em uma oração subordinada, certo? Conjunção integrante. Nós temos nas orações desenvolvidas alguns conectores. Quais são os conectores? A conjunção integrante, ou na página 71 vocês verão as outras formas de conectar a oração subordinada à oração matriz, como por exemplo, através de advérbios, através de pronomes interrogativos. Então, por gentileza, leiam lá na página 71 quais são os outros conectores. Por hora, nós temos a conjunção integrante, são duas. Inicialmente aqui, nós veremos o que e o se, certo? Aqui, eu já comecei a colocar para vocês a classificação das orações. Então, vejamos. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que isso significa? Que ela vai ter função de sujeito, certo? Toda oração subordinada vai ter essa função. Eu venho para o exemplo. É necessário que você estude. Ao separar a oração matriz da oração subordinada, o que eu observo? É necessário eu tenho verbo de ligação mais predicativo. Cadê o sujeito da oração? Está aqui, ó. Quem exerce essa função é toda a oração subordinada. Que você estude é necessário. Caso você tenha alguma dificuldade para encontrar o sujeito, é só você inverter. Percebam que aqui o sujeito não veio primeiro, então nós estamos diante de uma ordem inversa. Coloque na ordem direta que você encontrará quem exerce a função do sujeito. Se a oração subordinada exercer função do sujeito, oração subordinada substantiva subjetiva, certo? Oração subordinada substantiva predicativa. Aqui, a oração subordinada, ela exercerá a função de predicativo. Então, ao separar a oração matriz da oração subordinada, eu observo que tem o sujeito, o ideal é, tem o verbo de ligação, mas faltou o predicativo na oração matriz. Então, quem exerce essa função? Que João viaja pela manhã. É o predicativo da oração anterior. Aqui eu estou falando sobre o ideal e eu percebo que veio através do verbo de ligação a união dessas orações. O conector faz a união e o verbo de ligação é que mostra que algo falta para nós na primeira oração, certo? Então eu estou diante da oração subordinada substantiva predicativa. Vamos fazer aquela troca para verificar. Nossa, mas ela não pode ser subjetiva? Olha só, que João viaje pela manhã, João viaje pela manhã, o ideal é. Percebam que aqui ao fazer a troca não houve coerência, não houve adequação. Por quê? Porque eu já tenho sujeito, a oração já está na ordem direta, tá bom? Oração subordinada substantiva, objetiva direta.
O objeto direto é responsável por completar o sentido de um verbo, ou seja, o verbo transita até uma outra parte da oração. Então eu tenho, diga que você me adora. Aqui eu separo as orações e eu percebo que o verbo ele é transitivo direto, verbo transitivo direto. Ou seja, eu preciso de complemento sem o apoio da preposição. Lembrando que o que? É uma conjunção integrante. Aqui ele não exerce a função de preposição. Diga que você me adora. Diga o que você me adora. Eu percebo que toda oração subordinada completa o sentido do verbo transitivo direto. Então, a oração subordinada, ela recebe a classificação de subordinada substantiva objetiva direta. E depois eu tenho oração subordinada substantiva objetiva indireta. Também completa o verbo, só que agora completa um verbo transitivo indireto. Vejamos, não me oponho a que você espere mais alguns dias. Então, eu separo as orações e eu percebo que o verbo opor, ele pede a preposição. Aqui no caso, nós temos a preposição e depois a conjunção integrante. Então, oponho a que? Olha a preposição aqui, galerinha. Aí, se eu tenho preposição e toda a oração completa o sentido de um verbo, só que agora é verbo transitivo, indireto, eu tenho a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Na página 72, eu coloquei aqui no cantinho, tem uma canção do Noel Rosa muito bacana para introduzir a oração subordinada substantiva objetiva direta e a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Eu gostaria que vocês realizassem a leitura, certo? Então, lembrando, nós vimos a oração que exerce função de sujeito, exerce função de predicativo, exerce função de objeto direto e de objeto indireto. Lembrando que aqui todas as orações subordinadas, elas estão desenvolvidas. O que isso significa? Eu tenho a presença de um conector e além da conexão, eu tenho também o verbo conjugado ou no modo indicativo ou no subjuntivo.